Boa tarde. Boa tarde. Não estava assim. Boa tarde, muito boa tarde. Venho fazer mais um vídeo sobre política com o seguinte título: o CDS, PSD e o Chega. E Francisco dos Santos, Assunção Cristas, Manuel Monteiro, Paulo Portas, André Ventura, Rui Rio, Passos Coelho e outros. Estes partidos e estas pessoas são concorrentes políticos e todos procuram atrair e enganar os eleitores e de todas as formas ardilosas e subtis que existem e que conhecem. São estátuas políticas e artistas políticos e cabeças de cartaz escolhidos para atrair e convencer os eleitores a votarem neles. Mas como puderam e podem eles enganar as pessoas e convencê-las que têm a solução para resolver as suas dificuldades da vida de todos, da vida dos povos, da vida dos empresários, da vida dos idosos, da vida dos trabalhadores, da vida das mulheres, da vida dos jovens, da vida das crianças, da vida do país? Como é que eles podem melhorar a vida destas pessoas, de todos? Ora, muitas destas pessoas já foram de vários partidos. O André Ventura já foi do PSD, Manuel Monteiro já saiu do CDS, já foi para outro partido, Paulo Portas também andou por aí aos zigue-zagues. Portanto, estas pessoas foram apenas escolhidas para atrair os eleitores a votarem neles, mas não mostraram capacidade para resolver os problemas do país, porque eles são todos iguais e todos têm as mesmas ideias e os mesmos interesses políticos e pessoais. Ora, o que é que acontece? Acontece que temos um país pobre, onde os jovens imigram, os que ficam têm trabalhos precários e mal pagos, não podem constituir família, não podem ter crianças, não têm segurança nos empregos, não podem pagar uma renda de casa nem pagar uma prestação a um bem, não podem criar crianças e, portanto, este país não tem futuro. Portugal não tem futuro. Portugal é a Venezuela europeia. Portugal vivia do turismo, o turismo acabou, não tem uma economia industrial diversificada para ser autónomo, tem uma agricultura desenvolvida, não tem as pescas, vendeu as pescas e o nosso mar aos interesses europeus, vendeu a indústria aos interesses europeus, aos interesses das multinacionais, vendeu o país aos interesses da França, da Alemanha e de outros países, e, portanto, Portugal não tem futuro. E agora eu pergunto, como é que o jovem Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, de 31 anos, barbudo, eloquente, e a nova estátua política do partido, como é que ele vai conseguir ter votos se os idosos morreram, os jovens imigram, e os que ficam vivem mal e na miséria e na pobreza e com muitas dificuldades? Como é que vai? Como é que ele vai conseguir conquistar a simpatia e os votos dos jovens desesperados, infelizes, revoltados e sem futuro, sem vida autónoma, sem empregos seguros, com trabalhos precários e mal pagos, a receberem o salário mínimo ou menos, sem casa própria, sem amor, sem família, sem sexo e sem crianças para amar e para darem um sentido natural, social e feliz à sua vida? Como é que tal como a estátua política da Nossa Senhora Assunção Cristas não conseguiu votos para o CDS, nem dos crentes, nem das crentes e dos crentes piedosos e piedosas que acreditam no poder e na bondade das estátuas, ela conseguiu convencer a votarem nela e demitiu-se. Antes, tínhamos a estátua política do truculento e trauliteiro Paulo Portas, que apesar de ter mudado o nome do partido para Partido Popular, CDS,
PP e percorrido milhares de quilómetros de feira em feira à conquista de votos dos agricultores miseráveis e dos feirantes, não conseguiu grande colheita de votos porque não percebeu que as políticas europeias que defendia destruíam os seus eleitores, os empresários, os pobres e os trabalhadores, que ficaram desempregados e mal pagos e que viram as suas empresas e negócios agrícolas, industriais e comerciais falirem. Como vai agora o jovem Francisco Rodrigues dos Santos, 31 anos, barbudo e eloquente, como vai António Costa, do PS, Rui Rio, do PSD, André Ventura, do Chega e outros de outros partidos. Como é que eles vão conquistar os votos dos trabalhadores, dos empresários, das beatas crentes, em estátuas e dos jovens sem emprego, sem família, sem felicidade, sem escolas de qualidade para todos, sem cuidados de saúde de qualidade e acessíveis para todos, sem reformas dignas para todos, sem apoios sociais dignos para os doentes e inválidos, sem trabalho estável e seguro, quando o CDS e todos os partidos têm uma imagem negativa perante os eleitores em Portugal e porque todos os partidos já passam a imagem de serem partidos dos políticos, sempre os mesmos políticos a ocupar os cargos políticos, patrões cruéis, desumanos e traliteiros que maltratam e exploram de modo selvagem e desumano os pobres e os trabalhadores e a todos. Como vão agora o jovem Francisco e todos os políticos conquistar estes votos, conquistar os votos dos trabalhadores, dos pobres, das beatas, dos jovens, se defende a moeda única europeia, se defende os interesses da União Europeia, o euro sobrevalorizado para a economia portuguesa, que prejudica as exportações de produtos produzidos em Portugal, afasta o investimento de Portugal e fomenta e favorece as importações de produtos estrangeiros e destrói as empresas em Portugal, os empresários, os empregos, e fomenta a fuga de capitais financeiros para os offshores e para investimentos noutros países e para a compra de produtos produzidos noutros países. Como vai agora o jovem Francisco e todos os políticos conquistar os votos dos empresários, dos trabalhadores e das beatas crentes em estátuas e dos jovens, se o CDS, o PSD, o PS e outros partidos continuam a defender as ideias e os interesses de grupos minoritários, das multinacionais, de grupos minoritários criminosos que querem manter o trabalho precário e mal pago para os jovens, a escola privada para os ricos, os hospitais privados para os ricos, e se desinveste na escola pública de qualidade para todos, nos cuidados de saúde acessíveis e de qualidade para todos, e se defende cortes nos subsídios, na reforma dos idosos, dos empregados, dos doentes e dos inválidos, e se defende os despedimentos sem justa causa dos trabalhadores, sem justa causa dos trabalhadores, as más condições de trabalho e de vida que geram doenças físicas e psíquicas nos trabalhadores, e se mantém os contratos a prazo longos e a precariedade no trabalho e na vida dos jovens, das mulheres e dos pobres, e se continuam a defender o aumento da idade da reforma para as pessoas serem obrigadas a trabalhar até cair doentes, arrastarem-se para o emprego de bengala, ou então a terem reformas miseráveis e a levarem vidas doentias e morrerem precocemente. Se defendem os salários baixos para todos e a pobreza geral dos trabalhadores, dos pobres, das mulheres, das crianças que nascem, para os jovens sem trabalho e para os jovens sem trabalho seguro, com empregos precários e mal pagos, sem autonomia dos pais e dos avós, e sem rendimentos estáveis, sem casa própria, sem amor, sem família, sem sexo e sem crianças que não nascem, e quando nascem deixam estes jovens na pobreza, angustiados, infelizes, desintegrados da sociedade
da vida e a sofrerem com a desocupação e a falta de integração social e com a falta de alegria de viver e de se realizarem como pessoas livres, iguais e solidárias. Para uns poucos ficarem muito ricos, milhares de pessoas têm de ficar pobres. Se o bolo e a riqueza não aumenta, para alguém ficar rico, muitos milhares têm de ficar pobres. É o capitalismo ganancioso, egoísta e selvagem, antipatriota, que defendem estas pessoas e que estas pessoas e estes partidos defendem e que estão a destruir um país, a economia de um país, a destruir a vida de milhares, de milhões de pessoas. Não vote mais no PS, no PSD, no CDS, no PCP, no Bloco do Engano e noutros aldragões, traidores, ladrões políticos, pseudo-democratas e falsos, e socialistas e falsos humanos, falsos humanistas. Estes partidos vão continuar a fazer mal a milhões de pessoas, aos pobres, aos trabalhadores, aos jovens, às mulheres, aos idosos e às crianças que não nascem e às que nascem, e assim aos seus familiares e amigos e a todos. Reagem, mude, votem noutros, votem em partidos novos e em partidos nacionalistas, que defendam o bem-estar para todos e o desenvolvimento da economia portuguesa, a criação de empresas em Portugal, o investimento dos empresários em Portugal, a criação de empregos e de seguros e de salários dignos para todas as pessoas terem uma vida saudável, digna, com o indispensável, pelo menos com o indispensável, para serem saudáveis e felizes. Se você faz o que sempre fez, você vai obter o que sempre obteve. Se gosta deste vídeo, se gostou deste vídeo, partilhem com todos os vossos familiares e amigos, com os empregados e os desempregados, com os idosos, com as mulheres, com os imigrantes que estão no estrangeiro, que emigraram para esse mundo fora para não morrerem à fome, não viverem na miséria, com todos os vossos contactos, partilhem e divulguem este vídeo e subscrevam este canal de YouTube, canal Ser Livre, Ser Livre, Ser Livre. É um canal de livre pensamento, de livre opinião e de livre expressão, que procura refletir e dar a conhecer às pessoas algumas das dificuldades, todas as dificuldades que se vivem atualmente, milhares, todos nós vivemos atualmente em Portugal. Se gostaram deste vídeo, divulgam-no e partilham e subscrevam este canal, Ser Livre, e fiquem bem e até à próxima.